Bom, como saber se foi sonho, viagem astral, desdobramento ou loucura canalizada? Vamos conversar sobre isso, meus amores, tá? É, é um assunto extremamente importante e que vale a pena a gente, né, ter uma conversinha a respeito. Para quem não me conhece, eu sou Catarina Martins, este é o meu canal Amanhecer da Alma. Se você chegou aqui, né, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, desde já peço que você deixe o seu like, deixe um comentário aí para mim, tá? É muito importante. Deixa aí para mim. Me diz aí o que você acha. Foi sonho? Foi desdobramento? Ou foi uma loucura canalizada? Tá bom, meus amores? Vamos conversar a respeito disso. Gratidão, né, por estarem aqui comigo. Gente, na verdade, o que eu vou dizer para vocês aqui foi algo que me aconteceu, tá bom? Já há algum tempo. E, bom, isso tem me acompanhado já há uns bons meses, sabe? Há uns 2 ou 3, acho que já tem uns 3 meses que isso vem me acompanhando. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Eu gostaria muito que vocês deixassem para mim a vossa opinião em relação a isso que eu vou conversar com vocês agora. É muito importante para mim a sua opinião, tá, meu povo? Então vamos lá. É, eu estava em casa, né, durante o dia normal. Aí tomei um banho no meio do dia, vim trabalhar, trabalhei um pouco, depois me bateu. Sabe quando você sente um sono que você não consegue controlar? Exatamente isso que me aconteceu. Então eu fui para a cama, falei, eu vou deitar um pouquinho. As crianças estavam para a escola, todos os três, né? Meu marido estava dormindo, que ele trabalha à noite, como vocês sabem, né? Ele estava dormindo. Falei, eu vou encostar um pouquinho também. Quando eu fui para lá, meu marido saiu e veio, né? Veio almoçar, porque já estava assim bem tarde já, e como ele estava dormindo desde a hora que ele chegou do trabalho pela manhã, ele foi almoçar e eu dormi. Eu só sei que parecia que eu tinha dormido uma tarde inteira, sabe? Só que depois meu marido, quando eu acordei assustado, eu falei, nossa, eu dormi a tarde inteira. E os meninos, cadê os meninos? Já foi buscar? Meu marido falou assim, você só fechou o olho. Tem 5 minutos, olha pra você ver. Nem terminar de almoçar, eu não terminei ainda. Na verdade, vou começar agora. Então foi coisa assim, ó. Aqui foi num piscar de olhos. Mas para mim foi como se eu tivesse dormido uma tarde inteira, sabe? Bom, eu me vi em um lugar que era aqui na onde eu moro, nesta casa, só que não era nesta casa. Vocês conseguem entender? Do outro lado da rua tinha era tipo um lote vago grande. E lá as pessoas costumavam fazer acampamentos, sabe? Tinha um monte de barraquinha nesse lugar. Então, assim, eu. E nessa época eu realmente estava com, assim, com os nervos à flor da pele, gente. É uma das minhas dificuldades, né? Na verdade, é controlar o nervosismo. Eu já disse aqui para vocês em outros vídeos, quem me acompanha desde o início já ouviu eu falar muitas e várias vezes que eu sou muito agitada e que assim, antes eu era mais nervosa do que tudo na vida, sabe? Hoje em dia, graças a Deus, né, eu tenho controlado bem esse leãozinho, esse dragãozinho que tem dentro de mim. Porém, eu ainda estou aqui, né, gente? Ainda estou aqui experienciando essa humanidade e eu sei que eu ainda não venci essa loucura do nervosismo. E eu lembro que eu tinha feito uma meditação para mim entender por que, né, de tempos em tempos
Eu vou muito bem, muito bem, muito bem, muito tranquila. Do nada me dá aquele nervo, aquela falta de paciência para lidar com tudo, com as pessoas, com tudo e com nada ao mesmo tempo, sabe? Eu tinha feito uma meditação refletindo a respeito disso, que eu estava sentindo que estava demais, demais mesmo. Então, eu fui deitando, né, que eu fechei o olho, eu já me vi neste lugar, muito semelhante aqui, mas que na verdade não era aqui, né, onde eu estou morando agora. E estava um primo meu que, quando nós éramos criança, éramos muito grudados um com o outro, sabe? Depois que crescemos, cada um foi, né, gente, foi viver sua vida. Mas nós dois éramos muito grudados na escola, em tudo que a gente ia fazer, brincar, tudo que a gente fazia era juntos, era eu e ele, sabe? E ele estava perto de mim e o meu pai. Só que o meu pai não era esse meu pai, eu sabia que era meu pai, a energia do meu pai, mas não era meu pai, não era essa mesma pessoa que hoje é meu pai, sabe? O avatar era diferente. Então, eu estava nesse nervo, aí o meu pai olhou para mim e disse para mim o seguinte: Ei, deixa eu te contar, tá na hora de eu te falar, tá? Já tá na hora de eu te falar. Tudo começou em Atlantis, tá? Tudo começou em Atlantis. Você era uma criança muito pequena, você ficava muito doente, estava doente o tempo todo e eu não podia perder você. Eu me recusava a perder você, então eu te levei para o sacerdote de Atlantis. Chegando lá, os sacerdotes eles conseguiram salvar a sua vida, porém o preço foi que você acordou, você acordou, seus poderes acordaram, você relembrou de quem você lembrou de quem você era e de todo o poder, tudo que você era capaz de fazer. E isso foi muito bom, porque no início a gente trabalhava, você curava muito, você trabalhava ajudando muitas pessoas e eu comecei a cobrar por este serviço seu. Só que não era um preço muito alto que eu cobrava, era simbólico. Era coisa simbólica, que naquela época era normal, as pessoas, era troca, as pessoas tinham as trocas, né? Então era simbólico. Só que as coisas saíram do controle. E o time é sempre esse nervosismo. É sempre esse nervosismo. Quando você saiu do controle, você saiu do controle, eu perdi totalmente com as formas que eu podia te ajudar, eu não conseguia mais te ajudar. Você foi por um caminho perigoso demais. Então eu fui obrigada a levar você novamente no templo, sabe? E lá os sacerdotes, eles lacraram. Eles lacraram você. E desde lá que a gente vem vindo juntos pra gente resolver essa situação, até chegar o momento de eu contar pra você o que eu estou te contando agora. Olha, você precisa, não se preocupe, você não está ficando louca, tá? Porque eu cheguei a me perguntar, será que eu estou ficando louca? Sabe, porque, nossa, era muita coisa, gente. Eu cheguei a me perguntar mesmo, falei, será que eu tô ficando louca? Não é possível uma coisa dessa, né? Aí ele me disse, e a loucura, esse sentimento de loucura que você tem, isso também vem de lá com você, sabe? Quando você começa a relembrar, quando você começa a estudar, que você começa a avançar, aí vem essa situação, esse nervosismo, essa agitação, e é aí que você joga tudo no ralo. Você sai totalmente do controle. Porém, vou te dizer uma coisa.
Procure o Senhor, os senhores do ciclo. Novos são os ciclos e novos são seus senhores. Eu falei assim, como assim, pai? Como que eu vou encontrar? Na onde que eu encontro esse povo? Eu preciso de ajuda, eu não posso continuar do jeito que tá. Aí ele repetiu, olha, novos são ciclos e novos são seus senhores. Procure os senhores do ciclo. E eu, ok, novos são ciclos, novos são seus senhores. E ele falou novamente, você não está ficando louca, tá? Em várias outras vidas, você já foi dada como louca, você já foi colocada em manicômios porque as pessoas não sabiam como lidar com você e eu não tinha tanto poder para te ajudar. Então você foi finalizada em manicômios e foi e contou assim, sabe? Olhando para mim assim, falou muito sério. Aí eu disse o seguinte: ok, eu compreendi. Nove são ciclos e nove são senhores do ciclo, né? Então eu tenho que procurar esse pessoal. O que, que eu devo fazer para encontrar esse pessoal? Só sei que nisso eu comecei a arrumar, tipo uma mochila que eu ia sair em busca disso. Não sei, eu ia fazer alguma coisa. E meu primo pegou e falou para mim assim: ok, eu vou com você. Só que tem um porém. Nós vamos acampar ali, ó, do outro lado, na onde que o pessoal tá acampando. Não precisa levar nada, não. Só eu vou armar o nosso cantinho lá, vamos acampar lá. Aí à noite a gente faz uma fogueira, você medita, olha, faz qualquer coisa. Aí eu falei assim, mas como que eu vou encontrar isso assim? Ele olhou para mim e falou assim, olha, nove são os ciclos, nove são os senhores do ciclo. E eu acordei na hora com aquilo, gente, com tudo isso na cabeça, e eu peguei e comecei a anotar frenético. Eu não contei isso pra ninguém por um certo tempo. Depois eu comentei com duas amigas minhas e hoje eu conversei sobre isso com meu marido, sabe? E anotei tudo isso, anotei essa referência dos senhores, nove são os ciclos e nove são os senhores, e fiquei com isso na cabeça e joguei no Google, fui procurar no YouTube. A única referência que eu achei em relação a isso foi sobre o livro de Tote, As Tábuas de Esmeralda, e eu achei o audiobook no YouTube, e eu comecei a ouvir esse audiobook. Comecei a ouvir. E lá realmente fala, sabe? Nove são os senhores do ciclo, nove são os ciclos e nove são os seus senhores. E eu fiquei com isso na cabeça, mas até hoje eu não encontrei resposta para isso. E eu levantei assim agitada, escrevendo tudo isso, e falei pro meu marido, falei, nossa, você esqueceu de buscar os meninos na escola. E meu marido olhou para mim e falou, ei, calma, você só fechou o olho. Eu nem coloquei almoço ainda, você só cochilou, mulher. Você tá ficando doida? Quando ele falou assim, você tá ficando doida, mulher? Você só cochilou. Eu lembrei, veio assim toda a informação novamente. Ela tava assim meia turva. Quando ele falou, mulher, você tá ficando doida? Na hora, foi assim, ó. E eu comecei a escrever, sabe, gente? Eu escrevi esse sonho, esse desdobramento, essa loucura, sei lá o quê. E foi muito real, sabe? Porque eu consegui sentir o cheiro, sabe? Das coisas. E nessa situação, esse meu primo, ele era caçador. Aí meu pai, eu lembro que o meu pai lá, né, perguntou assim, você vai sozinha? Você vai sair por aí sozinha? Eu falei, não, o caçador vai comigo. Quem é melhor para ir comigo do que um caçador? Aí meu primo foi, olhou pra mim, fez uma cara de, ah, não, pelo amor de Deus. Aí depois ele foi e falou assim, ok, eu vou com você. Porém, a gente não vai para longe. Nós vamos começar devagar. Vamos primeiro para o outro lado da rua. Vamos ver como que você se comporta dormindo ali.
passando a noite ali. Se você ficar bem, aí a gente vai expandindo. Desse jeito, a gente continua. E eu fiquei com isso na cabeça, eu não sabia o que fazer com toda essa informação. Eu não conseguia procurar referências nenhuma para, sabe, para lidar com essas informação. E daí eu deixei para lá, sabe? Falei, ok, eu não esqueci dessa informação, porém, mais pra frente eu procuro a resposta. Vou deixar isso aqui no cantinho. Mas eu continuei ouvindo o audiobook das Tábuas de Esmeralda, sabe? Do livro de Tote. Eu continuei ouvindo porque eu achei interessante, sabe? Só que parei também, cessou aquilo ali. E depois eu fui sonhando com mais informações de Atlantis. Sonhei que eu e meu marido estavam em um lugar, só que não era Atlantis em si. Era um lugar na Índia. Estavam eu e meu marido lá. E nesse lugar nós estávamos assim, era tipo um galpão grande, uma sala grande de exposição. E tinha uma foto de um homem e de uma mulher, sabe? Deixa eu ver se o papelzinho tá ali. Eu esqueci de pegar. Porque eu não ia falar sobre isso, mas agora convém trazer a informação completa. Aí veio para mim o nome de um homem e de uma mulher. O nome da mulher, só sei que significa flor de cerejeira, sabe? É o significado do nome da mulher. E do homem, gente, eu esqueci. São assim, até bem parecidos, sabe, gente? Esses nomes são bem parecidos um com o outro. E foi assim também que esses nomes veio para mim. Eu senti esse sono pesado durante o dia, deitei, fechei o olho e já já me vi nesse lugar junto com meu marido olhando para essas coisas. Só que eu não queria aquela informação. Sabe? Eu estava nervosa porque alguma coisa em mim dizia para mim não pegar aquela informação. Era como assim, era uma inquietude, sabe? E tinha lá, tipo assim, uma guia explicando. Aí ela explicou assim, ó, nessa encarnação aqui, ela veio como ele e ele veio como ela. E já nessa aqui, veio de novo ela e ele como ele. E essas loucuras aí, sabe? E eu tive a certeza que ela estava falando de mim e do meu marido, sabe? Estava falando de nós dois. Que ela falava e olhava pra gente com sinal de aprovação. E quando eu pensei assim, por que ela está falando da gente? Ela encarou em mim e sorriu. Era uma guia, uma mulher. Ela encarou em mim e sorriu. E eu fiquei nervosa na hora e acordei, sabe? Quando eu acordei, eu notei de novo esses dois nomes. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Esses dois nomes. E eu acordei com esses nomes e vim cá e vim procurar significado. E a coisa vai só fluindo, gente, só fluindo de forma. E assim, todas as vezes, qualquer coisa, tudo que eu vou fazer tem uma referência com a Atlântida ou o Egito. Desde pequenininha, eu sempre fui muito atraída pelas coisas do Egito. Eu lembro que quando eu estudei, que a primeira vez que eu peguei um livro de história, que tinha uma pirâmide desenhada, parecia que eu estava hipnotizada por aquela pirâmide, sabe? E eu não consigo explicar isso. Eu não consigo explicar isso. Até hoje eu não consigo explicar qual a minha ligação com o Egito, qual a minha ligação com a Atlântida. Eu sempre gostei demais de assistir filmes relacionados à Atlântida, sabe? Inclusive Antártida, sabe?
Eu assistia demais aqueles filmes. Gente, eu tinha muita Atlântida mesmo, o nome do filme. Não é O Reino Submerso? Pois é, eu assistia toda vez, gente, eu assistia demais aquilo. Eu era fissurada naquilo, sabe? E sempre me chamando a atenção. O Egito, a Atlântida. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um mentor que ele me chamava de filha de Ísis, sabe? Ele sempre falava comigo, ele me mandava olhar para o céu e falava: olha para o céu, filha de Ísis, olha para você ver. Olha para você ver como que o céu é belo, sabe? Só que quando eu falei isso a primeira vez com alguém, essa pessoa pediu para mim não mencionar esse tipo de coisa, que isso não era de Deus. Então eu guardei para mim e depois de um tempo eu parei de ouvir essa pessoa. Depois de um certo tempo eu comecei a sonhar com uma mulher que me encontrava sempre no mesmo lugar. Gente, até hoje, quando eu lembro desse sonho, eu sinto o cheiro das folhas caindo no outono. Sabe quando as folhas das árvores estão maduras e estão caindo? E eu lembro que eu sempre encontrava essa mulher numa macieira gigante. Sabe, um lugar onde tinha vários pés de maçã. E no sonho aparecia assim, os pés de maçã, as folhas da macieira tudo no chão, e eu olhava para cima, as maçãs estavam tudo lá agarradinha na árvore, sabe? E eu encontrava com ela ali debaixo daquela árvore, a gente brincava e tal, passou. E isso quando eu era pequena também. Eu contei isso para minha irmã, falei para ela, falei: Marina, eu sonhava direto com uma mulher e contava para ela: Marina, mas quem é essa pessoa? Eu falei: Marina, eu não sei. Não existe ninguém aqui que eu possa dar uma referência, né, em aparência com essa mulher. Aí um dia, mexendo no Pinterest, eu vi um desenho de Oxum, sabe? Quando eu fui bater no olho no desenho de Oxum, eu falei: era ela. Eu estava até conversando com uma amiga minha a respeito disso. Fui mexer no Pinterest e lá veio para mim esse desenho em si, de Oxum. Aí eu ainda mandei para ela a figura e falei: amiga, acredite se você quiser, mas a mulher, ela é muito parecida com esse desenho. Eu tenho quase certeza que é essa mulher do desenho. Aí minha amiga foi, olhou e falou assim: mas essa é Oxum, Catarina. Eu falei: pois é, que coisa mais doida, né? E fiquei com essas coisas na cabeça. Mas como a resposta, assim, eu não conseguia clarear essas ideias, eu deixei pra lá. Sabe, e hoje, conversando com meu marido, mexendo nesse caderninho que eu fui ler, é um bloco de notas, sabe, que eu deixo na cabeceira da cama. Que eu fui ler esse livrinho, que eu fui olhar, eu fui comecei a contar pro meu marido. Aí meu marido falou assim: você já contou isso no seu canal? Por que você não fala com o pessoal? Talvez alguém lá possa te ajudar. Porque para você, né, às vezes alguém tem alguma experiência com isso, alguém tem uma informação sobre esses senhores do ciclo aí, pode te ajudar. Aí eu falei: olha, eu já até pensei em contar isso no meu canal, mas é tudo tão louco que eu... Como que eu vou falar isso pro pessoal? Mas cá estou eu contando para vocês, tá, pessoal? Eu espero que, se vocês têm alguma ideia, sabe, pode responder para mim, deixa nos comentários aí, sabe? Deixa no comentário né, o que você acha que toda a resposta... Gente, não existe certo e errado, tá? O que a sua intuição disser a você, que você sentir em colocar um comentário para mim, pode me ajudar, tá bom? Eu não estou colocando pressão para saber disso, até porque a mensagem final naquele sonho lá que eu tive com o meu pai, lá da época lá da Atlântida, dessas coisas, ele disse para mim o seguinte: olha, procure os senhores do ciclo. Não se preocupe, não tenha medo, você não está endoidando, você não está ficando louca. Você só está relembrando. E eu fiquei, ok. Aí ele ainda disse para mim o seguinte: olha,
É, a criança, a criança lacrada, ela não deve ser acordada antes do tempo. Falou desse jeito. E eu encarei assim. Eu lembro que eu falei assim, mas como que você tá me incentivando a buscar informação e tá dizendo... Ele falou assim, calma, procure os senhores do ciclo. E eu, ok. Tá, e agora? O que que eu faço com tudo isso? Eu tô bugada, eu trago pra vocês também, gente. Não custa nada vocês ficar bugados aí junto comigo. Às vezes alguém tem uma... Alguém tem alguma, né? Sei lá, né, gente? Mas quem sabe alguém pode ajudar, né? Se você conhece alguém que talvez, né, você pensa, nossa, tal pessoa vai poder ajudar ela, vai poder, né, dar um direcionamento para ela, você pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa e pede ela para dar uma olhada e ver o que que ela acha, tá, gente? Sem problema nenhum. Eu não ligo, tá? Toda ajuda ela é bem-vinda. Toda opinião ela é bem lida, bem, né, e bem bem recebida, tá, meus amores? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu vou procurar o caderninho. Se eu encontrar, eu volto aqui e ainda deixo para vocês nesse vídeo o nome do homem e da mulher lá né, do salão lá na Índia e tal. Eu deixo aqui para vocês. Se não, eu gravo outro vídeo depois, contando para vocês direitinho sobre aquele sonho em específico, sobre aquela situação em específico e já deixo para vocês o nome, tá bom? Gratidão, meus amores. Namastê.